tudo bem? Oitavo ano. Hoje, quarta-feira, hein? Que delícia de quarta-feira. Meio de semana, não tiveram aula com a Pro ontem, então estão mais sossegadinho, né? Mas a Pro tá pegando mais leve com vocês, né? Tá nada, né? Já tô escutando aí uns tá nada no fundo aí. Gente, vamos fazer comigo a página 92? Vamos fazer juntos? Vamos lá. Uma questão da universidade, né? Que são essas questões mais simples que a gente coloca em alguns vestibulares, e é através desses vestibulares que a gente seleciona algumas questões para a gente fazer as provas do ensino médio, para quem vai bolsa, para quem vai querer algumas coisas, né? Então, para vocês verem que no ensino médio vocês têm praticamente uma revisão e acrescenta-se sempre um conteúdo extra, né? Enxerta sempre algo a mais, além daquilo que vocês já aprenderam, tá? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, que eu bato no pé, que o conhecimento é cíclico. E o português é necessário para todas as áreas. Se você não tem um bom conhecimento da língua portuguesa, você não consegue desenvolver um texto numa pesquisa, você não consegue desenvolver um texto você não consegue parar, de repente, para raciocinar uma planta, né? Você vai numa planta de casa, vamos pensar numa planta da casa. Como é que você vai trabalhar com a questão da estrutura dela? Eu preciso saber calcular. Sim, você precisa saber calcular, mas você precisa saber argumentar dentro da sua cabeça os seus cálculos para organizar a construção dessa casa, né? Dessa planta, dessa construção, a questão de localidade, de onde vai ter janela, onde vou construir, ou eu tenho que construir lá de trás para frente, frente para trás, por causa da claridade, tudo isso, a língua portuguesa te esclarece com interpretações de texto. Parece uma bobagem, mas não é, tá? Então vamos fazer comigo, página 92. Olha que bonito. Então, são duas orações aí. O sol entra cada dia mais forte. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. Na segunda frase, o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima. Pela ordem, tá? A questão A e B. Então, o sol entra. Até aqui, ó. Sol entra. Então, o sol, sujeito, entra, verbo. Aí, cada dia mais tarde, pálido, fraco e oblíquo. O predicado é nominal, nessa oração, verbal, verbo nominal. E na de baixo, o sol brilhou. Então, o sol, sujeito, brilhou, verbo. Um pouquinho pela manhã. Esse predicado aí é verbo nominal ou nominal? Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês colocarem essa frase na questão de ordem dela aí, tá bom? Colocaram aí? Então vamos pensar comigo, ó. Na prova eu não consigo pôr, então vamos pensar. Então, na primeira oração, o sol, aí já eu tenho o verbo entrar. É verbo de ação ou verbo de ligação? É um verbo de ação, tá? Ele entra cada dia mais tarde, pálido, fraco e oblíquo. Como é que ele entra? Pálido, fraco e oblíquo. Tá se relacionando a quem? Quem é que entra pálido, fraco e oblíquo? O sol. Tudo isso é característica de quem? Do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Então, o meu predicado é verbo nominal, porque eu tenho verbo de ação, mas o meu complemento aí relaciona-se ao nome, por isso que eu tenho um verbo nominal. Então, a primeira oração é predicado verbo nominal, tudo bem? A segunda oração eu tenho lá, o sol brilhou um pouquinho pela manhã. O sol, sujeito, brilhou o verbo. Esse verbo é verbo de ação ou de ligação? Verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, o que vem depois dele? Como é que o sol brilhou? Um pouquinho pela manhã. Pouquinho é advérbio, né? É advérbio de intensidade. É a intensidade como ele brilhou. E aí, pouquinho se refere ao sol ou ao brilhou? Se refere ao brilhou. Então, o que eu tenho aqui? Já que eu tenho um advérbio que completa o meu verbo, eu tenho um predicado verbal, tá bom? Por que no primeiro eu tenho verbo nominal? Porque eu tenho verbo de ação, mas o meu complemento ali refere-se ao meu sujeito.
tudo bem? E aqui eu tenho um verbo de ação, que é o brilhou, mas eu tenho pouquinho, que é um advérbio. Pouquinho caracteriza o meu brilhou e não o meu sol, tá? O sol não foi um pouco pela manhã, o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Então, esse pouquinho que brilhou refere-se ao brilhou, tá bom? Não há, então, seria a letra E, verbo nominal e verbal, tudo bem? Bom, então aí para encerrar, né, que a Pro gosta muito dessas coisas, vocês farão comigo aqui na página 93, olha só que legal, o que é que você vai produzir? Um infográfico, ó, que maravilha! A produção de um infográfico, isso é perfeito! Então, o que você vai fazer nesse infográfico aí? Olhando na página 93, vocês têm uma orientação de como fazer, certo? Vocês usem as coisas que vocês têm em casa, galera. Eu sei que agora é um momento que não dá pra gente sair, pegar cartolina, isso, aquilo, aquele outro, mas façam, não pode fazer no computador, a única coisa que a Pro fala é essa. Folha de pão, presente, caixa de papelão, o que vocês tiverem de materiais em mãos para fazer, por mim, não importa. A única coisa que eu não quero que você faça no computador, tá? Porque o desenho do infográfico, ele trabalha com a nossa mente na questão da organização do texto. Então, é importante que a gente escreva assim, porque o infográfico é um mapa mental que a gente já sempre faz, tá? Então, aqui ele pede sempre para fazer em grupo, mas a gente não tem como fazer em grupo agora nessa parte de você ir na casa de alguém para fazer, mas você pode fazer via WhatsApp, via chamada web, aí do jeito que vocês querem fazer com vocês, que para mim não tem problema, tá bom? Se vocês forem fazer em grupo, mesmo que seja o mesmo trabalho, vou fazer em grupo, mas cada um tá na sua casa, então todo mundo vai ter que postar, ok? Então vocês vão ter que produzir um infográfico, ver qual é a orientação, né? Aqui na página 93, no item, peguei aí o livro, vou esperar um pouquinho. Pronto? Né? Não aguenta escutar para cantar. Vamos lá. Então, na página 93, o exercício, no planejamento inicial, a questão 3, que vocês podem falar sobre coisas didáticas relacionadas à transmissão de informações. Vocês é que vão pensar sobre isso, sabe? Aí depois eles até colocam aqui que o infográfico deve ser uma folha A3. Gente, uma folha A3 é um pouquinho maior que a folha de sulfite. Se vocês quiserem colar 2 folhas de sulfite, 4 folhas de sulfite, sei lá, sabe, fazer uma coisa, eu não vou exigir o tamanho, tá? Assim, e faz assim. Se a gente estivesse na sala, a gente estaria fazendo na sala, mas como a gente não tá, eu quero só que vocês sigam esse roteirinho aqui, tá? Conversem aí, se vocês forem conversar entre vocês. Aqui na página 94, eu tenho um texto, né? Que fala sobre um mamífero saltava pelo centro do Brasil há mais de 140 milhões de anos. Tá? Então aqui eu tenho algum exemplo do que vai fazer, do que fazia, né? Mas tem uma dica bem interessante, que olha só. Ao escrever o texto do infográfico, é provável que vocês sintam necessidade de explicar ao leitor leigo termos de vocabulário específico. Essa necessidade é muito frequente em textos de divulgação científica e existem outros recursos para a gente entender isso, como esse texto explica aqui, que é a questão das cores. Então aqui vai explicando que também é possível colocar um pequeno texto ao lado do nosso desenho, aí, do nosso infográfico, e explicá-lo de colorido, com setinhas e tal, tá bom? Então vocês vão usar de base a página 93, 94 e 95, tá bom? E nessa questão de base de vocês aí, vocês produzam um infográfico e postem lá na plataforma na data que a gente vai colocar. Eu tô pensando em vocês fazerem isso hoje, quarta-feira, e na segunda-feira de manhã, porque aí a gente tem um tempo grande para fazer nas nossas aulas, né? Mas aí a gente vê se a gente dá uma olhadinha lá na plataforma, dê uma olhadinha lá na nossa... A gente vê o que a gente faz aí.
porque conforme vão surgindo as dúvidas de vocês com relação ao tema, eu posso alterar essa data. Olha, eles estão fazendo um tema que vai ser mais difícil, mas eles precisam de mais tempo para elaborar, então de repente eu mudo a data de segunda-feira, mas eu acho que segunda-feira é uma data bem bacana, então seria 12, 13, 14, dia 15, né? 15 do 6 a gente teria aí a apresentação, né, do infográfico. Seria uma foto que vocês postariam ali pra gente, ou pelo diário, ou ali pela plataforma mesmo, tá bom, galera? Então é isso, fiquem com Deus, se liga no próximo vídeo que é uma dica importante e bem gostosa pra vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo.